Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou uma administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo vou falar sobre o primeiro capítulo da série de documentários Os Segredos de Tutancâmon. E antes de dar continuidade a esse assunto, eu quero falar para vocês que no dia 29 de julho ocorrerá um debate entre presidenciáveis e alguns cientistas. E vocês poderão assistir ao vivo através do canal do Science Vlogs aqui no YouTube e da página do Facebook do Disperciência. Então eu conto muito com a presença de vocês. O link para o evento está aqui na descrição. Dê uma olhadinha lá e marquem que vão participar. Enfim, agora o nosso assunto. A National Geographic lançou uma série de documentários intitulada Os Segredos de Tutancâmon. E ela é dividida em 3 episódios, e em cada um deles é discutido um aspecto sobre este rei. No primeiro capítulo, Tutancâmon é analisado do ponto de vista militar. No segundo, os seus artefatos são analisados, principalmente a máscara mortuária, já que os pesquisadores querem saber se de fato ela foi feita para ele. Parece uma questão amorosa agora, se de fato ela foi feita para ele. É porque existe uma teoria de que a máscara mortuária de Tutancâmon, ao menos o tocado dela, na verdade pertencia a outra pessoa, mas isso aí fica para outro vídeo. E o terceiro capítulo é dedicado a se discutir sobre a família dele, principalmente sobre as suas filhas que foram sepultadas com ele. Como os pesquisadores que participaram dessa série são bem confiáveis e ela não tem um apelo tão sensacionalista, eu achei que seria interessante comentá-la aqui, capítulo por capítulo. Isso se for possível, porque a National Geographic Play só liberou o primeiro capítulo. O segundo e o terceiro, quem só pode assistir são os assinantes premium. Tipo, a gente já paga caro pela assinatura de TV e ainda tem que pagar mais caro para você assistir um conteúdo que, teoricamente, deveria estar disponível para você, já que passou na programação que você paga. Enfim, Vai lá entender. No primeiro episódio, que foi denominado como Tesouros Redescobertos, é comentado sobre os trabalhos de restauros dos 5.398 objetos que foram encontrados na tumba do Tutancâmon, que foi descoberta em 1922 pelo arqueólogo inglês Rory Carter. E eu preciso mencionar aqui que esses artefatos que foram retirados da tumba foram levados então para o Museu Egípcio do Cairo. Só que agora eles passaram a ter um novo lar, que é o Grand Egyptian Museum, e que é onde já tem vários artefatos dele. E nota básica, uma parte desses mais de 5.000 objetos jamais foram vistos pelas pessoas de fora do meio acadêmico. Na verdade, tem até acadêmicos que nem sequer viram eles. Então, essa exposição permanente no Grand Egyptian Museum vai ser um grande presente para a humanidade. Bom, e o que esse documentário salienta é que, como a maioria desses objetos agora estão reunidos, os acadêmicos agora podem olhar melhor o contexto arqueológico, ou seja, a sua organização e retirar informações. E por conta de novas observações, muitos egiptólogos estão agora inclinados a aceitar o Tutancâmon como um faraó guerreiro, já que ele foi sepultado com dezenas de arcos, centenas de flechas, escudos, carruagens, varas de arremesso e espadas. Mas só explicando rapidinho para vocês não ficarem bem perdidos. É que apesar de ter vários armamentos, carruagens e tal, acreditava-se que esses objetos possuíam mais um caráter decorativo ou simbólico, e não que tenham sido utilizados de fato. Mas após a análise de todo o contexto da tumba e mesmo sobre a história do Tutancâmon, a visão acerca dele está mudando muito. Mas essa não é uma teoria nova. Alguns pesquisadores já estavam estudando sobre isso. Inclusive, porque essa vai ser uma das abordagens do meu livro. Vai ser bem rápido, mas tem essa abordagem. E eu tenho até aqui um livro que fala sobre o assunto. Tá por aqui, tá bem aqui. Que é esse aqui, do Darnell e da Manassan. Esse aqui é um dos livros que eu mais gosto sobre o Tutancâmon. Tá, mas voltando ao documentário, nesse capítulo é dado destaque para 3 artefatos, que por acaso não são tão conhecidos. Um deles é uma adaga feita com lâmina de ferro. O ferro era raríssimo no Egito na época do Tutancâmon, ou seja, ele precisava ser importado. E foi justamente isso que chamou a atenção de muitos arqueólogos. E por isso, recentemente, essa adaga passou por um exame de raio-x, para saber a procedência desse ferro. E o que foi descoberto não decepcionou nem um pouco, porque esse ferro trata-se de ferro de meteorito, ou seja, literalmente ele veio do céu. Daí provavelmente vocês leram em algum portal de notícia algo como: a adaga do faraó Tutancâmon é extraterrestre. Arma de faraó egípcio veio do espaço. Na época eu não lancei nenhum vídeo e nenhum texto sobre esse assunto. Claro que eu planejo falar mais especificamente aqui no canal, mas se você já tiver interesse em conhecer sobre esse assunto e sobre como a imprensa tratou ele, tem um vídeo no canal Primata Falante, do Davi, então confiram lá. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição. E eu digo que eu planejo fazer um vídeo lá para o futuro porque eu quero fazer um vídeo bonitinho sobre esta adaga, então aguarde.
Outro tema abordado é um conjunto de cerca de 1.500 fragmentos de ouro, que foram encontrados embaixo de uma das 6 carruagens que foram descobertas na tumba. Carter não sabia como restaurá-los, então ele guardou na esperança de que no futuro alguém soubesse como fazê-lo. E ele acertou em cheio, garoto esperto. Nos dias atuais, eles começaram a ser remontados em um trabalho que tem mais de 3 anos. E quem está cuidando disso é o restaurador Christian Ekman. O Christian é o mesmo restaurador que recolocou a barba de Tutankhamon, da máscara mortuária dele, no caso. Uma polêmica de alguns anos atrás. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, sobre a máscara, ou sobre a barba do Tutankhamon que caiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu nem sei se eu fiz um vídeo sobre esse assunto. Eu não sei. Já tem tanto vídeo aqui que realmente tem assuntos que nem lembro se eu abordei. Enfim, links na descrição. Porque, ao menos no site, eu tenho certeza que eu abordei. Cara, eu tô muito confusa. Bom, e remontando essas pecinhas, o que o Christian descobriu é que esses fragmentos, na verdade, fazem parte de um painel, aliás, de vários painéis de ouro que enfeitavam uma das carruagens do Tutankhamon. E que esses painéis possuem retratos do rei exercendo algumas atividades, como caçar, passear com a esposa por inimigos, passeando com sua carruagem, sentadinho meio introspectivo. E também estão presentes simbolismos relacionados com outras sociedades da época. Por exemplo, tem a imagem de um grifo que é do Oriente Próximo, espirais do Egeu e assim vai. E o que se acredita é que a inclusão dessas imagens estrangeiras tinha uma proposta mais simbólica, que era retratar o Tutankhamon como um senhor de todos os países, tipo o Senhor Supremo. Ou seja, era simplesmente um discurso de poder. Bom, e o terceiro e último artefato apresentado nesse documentário, aliás, que recebeu destaque nesse documentário, né, porque eles falam de várias coisas, é um colete feito com mais de 2.000 pecinhas de couro sobrepostas. E cada pecinha possuía sulcos que impediam que as peças se movessem. Por exemplo, digamos que aqui esse dedo é um sulco, então a peça ela simplesmente ficava presinha. Eu vou botar uma imagem aí na tela para que vocês possam entender melhor. E a sua costura também era bem presa. Esses dois detalhes tornavam esse colete uma espécie de vestimenta blindada, mas ao mesmo tempo flexível. Depois de mostrar estes e outros artefatos de cunho militar, é levantada a questão do porquê Tutankhamon aparentemente estava se preparando para uma guerra, porque a sua tumba de fato possuía um verdadeiro arsenal. Bom, fazendo um breve resumo de como era a sociedade egípcia naquela época, ao menos do ponto de vista político, o Egito durante o Novo Império, que é a época em que Tutankhamon viveu, calcava muitos dos seus discursos em justificativas militares. Basicamente, todos os faraós eles tinham essa preocupação em se estender a fronteira do Egito ou proteger o país, principalmente depois do trauma sofrido durante o segundo período intermediário, que foi a época em que os Hyksos invadiram o Egito. Porém, quando chegamos na vida do Tutankhamon, o país está sofrendo pressão por parte de 3 fronteiras. A sul, contra os núbios, que fica hoje no atual Sudão, a leste com os hititas e a noroeste com os líbios. O medo de uma nova invasão era bem real. E, inclusive, sabemos que durante a vida dele, de fato, ocorreram algumas batalhas. No documentário é mostrada a descoberta de fragmentos que mostram imagens bem gráficas de Tutankhamon em um campo de batalha. Aliás, saindo de um campo de batalha. Era bem comum que os faraós fossem representados em imagens estereotipadas de batalhas, como aquelas em que eles pegam os cabelos dos inimigos para cortar a cabeça, ou então para bater na cabeça deles, ou aquelas em que eles estão nas carruagens, atirando flechas. Mas, em relação a esta descoberta, o que nós vemos são representações bem exclusivas, o que aponta que esse é um evento em específico. Por exemplo, temos imagens de soldados marchando com lanças e mãos espetadas, e uma das minhas imagens favoritas, que não deveria ser, né, pelo teor violento, que é o navio do Tutankhamon com um guerreiro dentro de uma gaiola que está empendurada no mastro. Sem contar os esquemas de espionagem no Alto Egito. Daí, como eu falei no início deste vídeo, esses artefatos e estes acontecimentos estão agora sendo observados de um outro ponto de vista. Porque se consolidou por conta dos documentários e da literatura a imagem de um Tutankhamon muito doente ou que era incapaz de reinar, no sentido de que ele era um governante fraco e tal. Isso tudo foi consolidado por conta das narrativas que foram apresentadas sobre ele ao longo dessas décadas. Mas agora os egiptólogos estão realmente levando muito a sério essas imagens de um Tutankhamon pronto para o campo de batalha, apesar das supostas limitações físicas dele. Esse assunto vai ficar para o terceiro vídeo dessa série. Já estou explicando antes que chegue o pessoal. Ah, mas ele não morreu porque ele tinha pé torto? Ah, ele não morreu porque ele tinha, sei lá, escoliose? Ele não morreu porque tinha um crânio muito alongado? Porque o pessoal assistiu um documentário ou viu um texto de não sei quando e tipo,
não para pra pensar que novas pesquisas foram realizadas e que aquela proposta caiu por terra há muito tempo. Enfim, e para fechar o documentário, eles falam sobre a própria múmia do Tutancâmon. Existe um breve questionamento acerca da morte dele, porque, aliás, por conta do estado da múmia dele, alguns acadêmicos acreditam que ele morreu de forma muito violenta. Isso, por acaso, eu vou citar no meu livro sobre ele, em breve à venda para vocês. Na verdade, ainda nem publiquei. Enfim. Daí, alguns sugerem até que ele pode ter morrido em um campo de batalha ou a caminho de algum. Na verdade, não se sabe. No momento, qualquer suposição sobre a forma da morte dele é especulação, infelizmente. Bom, esse aqui foi o resumão do documentário, o qual eu realmente gostei muito. Só tive problemas com a dublagem, que ficou uma dublagem meio... E antes que falem mal da dublagem brasileira, ela é boa, sim. O problema é que, às vezes, parece que a galera convidou os primos para dublar, sabe? Então, quem assistiu o documentário em português vai entender. Tá, mas vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E se for possível, vire o nosso apoiador. Isso é muito importante para a gente. Saiba como no link aqui na descrição. E a propósito, você sendo apoiador, você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. No Facebook, por exemplo, vocês podem enviar mensagens com dúvidas. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.